nesse livro há aí um texto que eu acho que, mesmo para o Jornal do Grêmio, eu acho que é muito interessante, sobre a depressão em Portugal, que está muito bem feito. Quem é que escreveu esse? João Salgado, que é um dos nossos melhores especialistas em depressão. E o capítulo está feito justamente para que um público vasto perceba sinais de depressão que ainda não são muito visíveis, ainda não são valorizados, porque as pessoas acham que a pessoa anda cansada ou isto ou aquilo. Está feito nessa perspectiva pedagógica, digamos, e está muito, muito bom. O meu é uma chatice de um texto, que é mesmo só para... Eu também achei, eu confesso, eu também achei. Eu comecei a ler assim, não consigo ler isto até ao fim, mas o defeito é meu, porque o texto está muito bem escrito. Eu é que não tenho capacidade para estas coisas. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de interesse. Isso só interessa a quem anda metido nessas coisas. Exato. Eu hoje... Eu acho interessante, Cláudia, que nós finalmente termos convidado alguém a estar aqui connosco, a partilhar este espaço connosco. A 3? É o nosso primeiro trio. A 3 não, nós hoje temos 4. Pois temos o Joaquim Almeida. Temos Sim, 4. É o 5. Sim, eu já sei. Ou 5, uma falecida. Uma está falecida, passa a sua alma. Mas é curioso, para já, o Luís Fernandes, psicólogo, professor... E também alguém que foi muito precoce porque na escola primária já sabia ler e escrever. Sim. No primeiro ano, porque se fosse no quarto... Hoje seria normal também. Se eu só no quarto. Não, a minha mãe era professora primária. As letras andavam lá por casa. Portanto, aprendi de facto antes de entrar para a escola, já sabia ler. Mas acho que teve muito a ver com essa circunstância. Com esse universo. E também professora e tal. Deu-me aqueles alfabetos móveis que se usavam com as letrinhas em madeira. Eu fazia jogos com aquilo e tal. E aprendeste a ler e a escrever antes de aprenderes a fazer alheiras? Ou isso aconteceu? Sim, porque nós aprendemos hoje que tu és um grande fazedor de alheiras também na infância, não é? As alheiras são só mais tarde. E não é preciso saber ler nem escrever para fazer alheiras. Não é? Pois não. Mas hoje também não aderiste às alheiras vegetarianas, não é? Não. Continuas fiel? Não, alheiras vegetarianas já não são alheiras, isso é outra coisa qualquer. Nem alheira de bacalhau eu acho que seja alheira. A alheira tem que ter carne de frango ou coelho. Alheira é alheira, não é? Por aí. O José Carlos não gosta muito de carne, por isso é que ele está com esta conversa do vegetariano. Não, mas os pratos vegetarianos são os pratos vegetarianos. Agora, uma alheira vegetariana não existe, acho eu. São uma espécie de acidentes teratológicos. Achas que é um sucedâneo mal conseguido? Ou uma apropriação indevida do nome? Nem te atreveste a provar, sequer. Por acaso, nem sabia que havia, nunca me apareceu à frente. Mas não, quer dizer, se é uma alheira com vegetais dentro, já não é alheira, porque o conceito de alheira não é esse, é um bocado isso. É carne branca. Não é carne, não é? Não sim, exatamente. Agora, a alheira é a tripa de um animal, portanto aí já nunca poderia. Então tem que meter uma tripa sintética, será? E foi por isso que escreveste Os Animais Antigos, enquanto... uma coisa que eu te quero perguntar. Nós já estamos a gravar. Já? Porquê? Já quis-me parecer, de facto. Porquê utilizares um pseudónimo, liquidares esse pseudónimo, utilizares um outro pseudónimo e nunca seguis as pisadas de uma pessoa e enverdares pelos heterónimos? Eu nunca pensei nisso. Eu quando nasceu o João, habitualmente, eu não... Esta questão não se punha. Eu mal sabia o que era um heterónimo, tinha 20 anos. Como é que nasceu o João habitualmente? Esfuma-se no tempo, já lá vão 30 e tal anos. Nasceu porque eu já escrevia uns textos e não queria lá pôr o meu nome para não se descobrir que era eu, principalmente a família. Mas isso era apanágio das mulheres que escreviam no século XIX e que tinham que o fazer atrás de um nome masculino. Sim, eu sou, às vezes tem coisas em que sou como as mulheres. Mas há muitos homens no século XX que usaram outros nomes. O Eugênio de Andrade não é Eugênio de Andrade. Miguel Torga não é Miguel Torga. Sim, claro. Eu apenas estava a insinuar o Mário Cláudio, por exemplo. Mário Cláudio. Por exemplo. Eu aí fiquei muito desiludida, porque eu acho que o Mário Cláudio é um nome tão bonito. Não, ele é Mário Cláudio, na escrita. Sim, é verdade. Depois, porque é que o nome é o que nos deram na pia batismal?
quer dizer, eu quando decidi chamar-me João habitualmente, para mim é tão nome como o Luís Fernandes. Não teve lá o padre, pronto, na pia. E é um nome que acaba por ficar no ouvido e que tem a sua piada. Pois, e no meu caso é mesmo no ouvido, que eu com os olhos não funcionam. Exato, fica no ouvido. E fica no ouvido. Na memória, pronto. mas, quer dizer, ele nasce nessa altura, por volta dos 20 anos, também um bocado pelo gozo de jogar um outro personagem. Acho que foi muito... Aliás, o meu primeiro texto sai numa revista, que é a revista Pé de Cabra, em 84. Sim. E aí sai com um pseudónimo que é Célio Lopes. E na revista, vários dos que lá escreviam eram pseudónimos. Nós temos... Eu depois passava alguns números e entrei para a coordenação da revista. E também ajudava a organizar aquilo e tal. E foi aí que me apercebi. Por exemplo, nós às vezes saíamos com um número que tinha 20 nomes na colaboração. E eram só para aí 8 ou 9 pessoas. O resto eram pseudónimos. Havia um indivíduo assinado com 3 nomes diferentes, 3 textos, por exemplo. Eu ainda me lembro de um deles, que era o Joaquim das Neves de Janeiro Acabado. Que é o José Soares Martins, que é poeta. Aliás, é o homem que escreveu para o Jafomega e que fez a letra o Ribeira, por exemplo. Essas grandes letras de Jafomega, né? Era o José Soares Martins, que ele era o Joaquim das Neves de Janeiro Acabado, entre outros pseudónimos que ele foi usando. E eu também usei o Célio Lopes, e depois, porque era para texto em prosa, porque nessa altura o meu sonho era ser um escritor de ficção. Tinha uma grande admiração por romancistas e lia muito romance na altura, a poesia ainda me dizia muito pouco. E lembro-me nessa altura de 20 anos, 22, 23, andar às voltas com a obra do Virgílio Ferreira, por exemplo. Fascinado com a escrita dos existencialistas e dos neorrealistas também gostava muito, e queria ser ficcionista. E o Célio era um escritor de prosa, mas depois, quando eu acabo por perceber que o meu registro é mais o da poesia, fui largando o Célio. E foi ficando... Não, nunca o matei, eu digo isso agora a brincar, que matei o Célio, mas nunca o matei, ele foi ficando para trás. Como no ciclismo, aqueles indivíduos que perdem contato com o pelotão e tal. Foi mais... Podias ter cometido esse homicídio para poderes passar tranquilamente pelo menos 15 ou 17 ou 20 anos da tua vida atrás das grades e escrever então vários volumes de poesia. Como o Camilo. Enquanto João habitualmente. Como o Camilo. O Camilo só esteve e escreveu 2 livros lá dentro, só num ano. É verdade. Olha, esse era outro dos que eu admirava. E foi visitado pelo Dom Pedro V. Sim. O rei foi vê-lo à prisão. Foi vê-lo à prisão? Sim. Eu, se fosse preso, já não teria... Bem, o Dom Duarte podia-me ver, não sei, mas não é rei, mas é pretendente ao trono. É? Sentir-te-ias bastante lisonjeado. Mas o Marcelo ia-te ver de certeza. Eu sei, não é rei. Mas é presidente, é quase. Mas ele interpreta aquilo um bocado como um rei. Exatamente, a questão é essa. A personalidade dele é de rei, não é de presidente. Ele, no fundo, tem um monárquico dentro dele. Ele é que ainda não revelou isso ao mundo. Olha, falaste no Camilo, há algum fascínio pelo Camilo, não é? Muito fascínio pelo Camilo Castelo Branco, porque a escrita dele, ao fim de 150 anos, continua a ser uma escrita límpida e de uma fluência extraordinária, de um português exemplar. Quer dizer, Camilo é uma arte incontornável na escrita do português. Enriqueceu o léxico de uma forma extraordinária. Tivemos vários. Enriqueceu o léxico, enriqueceu as emoções. Quer dizer, eu acho que o povo português emociona-se melhor depois de Camilo, porque ele consegue escrever as emoções até ao ínfimo pormenor. Aliás, até foste tu, Zé Carlos, que me facultaste um texto que eu não sabia em que livro estava, que era o texto de quando ele vai desenterrar a Maria do Ar, por quem esteve apaixonado. Com 17 anos, ou 18 anos, ele tinha 17. Ele era muito Mas ele já tinha estado um ano em medicina. Tens razão, sim. Mas teria 19. Vai 20, sabes que entravam na universidade mais cedo. E o número de clausos era mais baixo. Era mais baixo, o número de clausos era baixíssimo. Esse texto é notável, não é? Essa descrição do desenterramento da Maria do Adro, por ele e pelo cunhado que era médico. É fenomenal pelo lado literário, mas também pelo lado... como é que se imagina alguém que hoje é um escritor aclamado a desenterrar um cadáver? Isso hoje dava direito à CMTV durante um mês seguido e aí preso. Pronto, eram mesmo outros tempos. E uma imprensa rosa lá para presidente. E lembras-te qual foi o desenlace
O desenlace é que ele ficou doente com aquilo. Ele ficou doente com aquilo. E o cunhado mandou-o sair da beira do cadáver, porque o cunhado queria, que era médico, queria descarnar o cadáver para preparação anatómica. Não é? Sim, precisava de um esqueleto também. Precisava de um esqueleto, não é? Sim. Mas o que foi mais espantoso é que depois eles esconderam o esqueleto já completamente limpo, de carne e pele, etc., num cesto, que o Camilo descreve como sendo um cesto, e eventualmente de verga, não é? Por baixo da cama de um tio que era padre. E então há uma célula de manhã em que há um cão que entra no quarto e sai com um febre na boca. Então foram descobertos. Essa parte já não vi. Não, é absolutamente notável. Não estava no teste que lhe deste. Esse epílogo é maravilhoso, é maravilhoso. Eu vou à procura disso, tu fica com vontade agora. Mas olha, esse fascínio pelo Camilo também te levou a outras leituras, não? Dos clássicos portugueses ou dos românticos? Quer dizer, não foi o Camilo que me levou a outros clássicos. Eu já vinha de outros clássicos. Vinha do Essa, por exemplo, ou vinha de alguns poetas do século XIX, nomeadamente o Cesário Verde, que é um poeta. O nosso querido Cesário. Nosso querido. Nós temos uma fixação pelo Cesário. Volta e meia lá pegamos no Cesário. Vinha. No século XIX são sobretudo esses. Há o Júlio Diniz também. Nunca li. Não? Não. Eu gosto de Júlio Diniz porque os livros dele terminam sempre bem. E os ricos casam-se com os pobres. Eu gosto muito desses finais. É muito romântico. Eu vejo o Júlio Diniz sempre como o grande folhetinista do século XIX. Escrevia novelas. Sem dúvida. Mas eu não quero desmerecer o Júlio Diniz, antes pelo contrário. Tem o seu mérito. E escrever novelas não há de ser fácil. Eu, por exemplo, nunca experimentei, se calhar não me saía bem, não sei. Agora, podia perguntar ao meu amigo Moita Flores como é que se faz. Que ele consegue escrever novela bem e fazer romance bem também. Agora, mas eu mergulhei muito mais em ficcionistas do século XX e, sobretudo, ainda nasce no século XIX, que é o Aquilino Ribeiro, que é um nome muito esquecido hoje. Completamente esquecido. Não muito esquecido. E é um milagre da escrita. Diz-se que esteve, de certa forma, ligado ao regicídio de 1908. Isso eu não sabia. Ele conhecia o Buissa e o seu companheiro, e julga-se que ele esteve por trás das conspirações. Não propriamente do regicídio, exatamente como ele aconteceu. Mas do que levou a aqueles movimentos que se iam reunir. Sim, exatamente. Mas ele também é um grande inventor, eu chamo-lhe assim, o reinventor da língua portuguesa. É um cultor da língua, bem, e, aliás, com um léxico que mais ninguém tem. Ao ponto de que há um glossário de Aquilino só para entendermos. E para ser consultado à medida que se vai lendo página. Justamente. Mas depois tem histórias fabulosas, sobretudo do nosso interior do país. E como eu também tenho uma costela muito grande no interior, o Aquilino era mais nas beiras. Sim. Eu é mais interior dos montes, mas enfim, a região é a mesma em termos antropológicos, se quisermos, estamos a falar da mesma coisa, da mesma realidade. Não é? E por aí também me fascinava a forma como ele recriava o interior das pequenas aldeias, dos padres com filhos, e essas coisas. e depois o José Cardoso Pires e Virgílio Ferreira, já falei neles. Já falaste. São assim o trio do século XX que para mim foi absolutamente fundamental para me estruturar a minha ideia do que é uma coisa, voltando só por breves instantes ao Aquilino. No Aquilino, então, para quem tem o prazer da mesa, realmente aquilo em cada página praticamente havia a descrição ou de um jantar, ou de uma ceia, ou de um vinho, ou de um presunto, ou a gastronomia portuguesa estava sempre presente, não é? Na escrita do Aquilino. Sim. Portanto, já vos falei aqui das minhas preferências. E de poesia do século XX, quais são as tuas preferências? Bom, também já falámos em Fernando Pessoa, acho que é incontornável. Toda a gente que escreve e lê poesia passa por lá. Às vezes fico a brincar que os 4 poetas mais importantes de Portugal são o Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caim. Depois vêm os outros a seguir. Depois, quem mais ao longo do século XX? Aí são tantos, não é? Mas pensando naqueles que marcaram ainda no tempo do Estado Novo, até pela forma como afrontaram a estreiteza moral do regime, o Cesarini, o Mário Cesarini,
assumindo textos de amor homossexual numa altura em que era crime, não é? E pecado. Era pecado e crime, mas também era crime no Código Penal. Exatamente, sim. O António Boto, pela mesma razão também. Exatamente. O Boto, deixa cá ver mais mulheres como a Natália Correia ou a Maria Teresa Horta. Que também desafiaram muito o regime. E a Maria Teresa Horta, depois, tanto antes, 25, como depois, tem uma escrita que roça o pornográfico, mas sempre com grande sentido estético. E uma grande elegância, não é? Ou seja, consegue ser pornográfica com elegância. Ou seja, é o erotismo, não é? Ou seja, não há pornografia. É sexo explícito. Exatamente. E ela faz questão disso, não é? Mas o sexo explícito pode ser elegante. Não tem de ser pornográfico, não é verdade? Mas é uma palavra que eu gosto. Pornográfico. É uma palavra. Aliás, é um título de um livro do Walter Ugumem, de poesia. Pois é. Pornografia, não é? Portanto, mais poetas. Um que também vem dessa altura, o David Mourão Ferreira. Vitorino Nemésio, que não se fala muito nele na poesia. Não. Vitorino Nemésio. Mas já que falaste no David Mourão Ferreira, vamos aproveitar para ler um poema da David Mourão Ferreira. Nós estávamos aqui, vamos, a sério. Por exemplo, já agora, sabes que eu tenho uma paixão muito grande pelo David Mourão Ferreira. Eu já é público nos outros programas que eu... Pronto, se o David Mourão Ferreira fosse vivo, possivelmente. Cláudia, eu não trouxe nenhum livro do David, nem trouxe nenhum livro de outro autor de que o... Mas trouxeste uma antologia. O João Habitualmente. Estamos agora em presença do João Habitualmente, então... não tens... Assim, estava a ver se tinha um mais pequenino. Não. Mas... vou ler a entrevista. Então vá. Gostas desta entrevista? Gosto particularmente. Não, estava a perguntar ao João. O título não conheço. Então, aqui. O título não conheço. É de 1927. Aqui me tens, nervoso, à tua espera, para este encontro que te não marquei. Mas foi pelo teu gosto do inconforto que me pareceu este lugar propício ao nó de uma entrevista derradeira. Não tens onde sentar-te. Os meus joelhos, cada vez mais ossudos e mais magros, cravaram-se na terra. São-se prestes a marcarem sombrios o limite deste meu infortúnio amargurado. Não tens os meus joelhos para sentar-te. E nada do meu corpo te prometo, que nada do meu corpo agora sei. Embora o sinta, como um rebanho que, indiferente e calado, pastoreio. Deixei-lo-ei, por instantes, entregue ao cão de guarda de que me esqueci, e passearei, sem corpo e sem desejos, ao lado dos teus gestos, mas sem vê-los, nesta entrevista última e sem fim. Mas quero, neste encontro descarnado, dizer-te o que tu foste e o que não foste. A insônia, o sonho, a súmula de tudo o que eu podia temer e desejar das linhas insondáveis do teu rosto. Aqui me tens, nervoso, por saber que sem corpo serei tão desastrado como era quando outrora lhe entregava as ingratas missões de que eu fugia e o fazia exprimir-se em meu lugar. David Mourão Ferreira. Que nasceu em 1927. Portanto, sim, eu é que disse que o poema era... Eu percebi. Enganei-me, estava ali em 1927 e pronto. Não, eu quando era miúdo, eu acho que foi o primeiro escritor que vi em carne e osso na minha vida. Uma vez, passeando com o meu pai na Feira de Livros do Porto, eu era um miúdo, ainda não ligava meio à literatura, e o meu pai disse-me assim, vamos ali, que está ali num pavilhão, ali um grande poeta, eu vou comprar um livro para a tua irmã. A minha irmã na altura estudava na Faculdade de Letras, o curso de Românicas, está ali, eu vou-lhe oferecer um livro deste grande poeta e tal. E eu, lembro-me, fiquei com a imagem do David Mourão Ferreira até hoje, porque ele estava assim com o cabelo com brilhantina puxado para trás. A minha imagem é que ele estava de cachimbo, não sei se é já a minha fantasia. É uma imagem muito dele, do cachimbo. E eu pensei, fiquei assim a olhar para o homem como quem olha para uma estátua, e foi a minha primeira visão de um escritor. Pronto. Ora, aí está. É um cachimbo. E ainda me lembro que o livro era O Matura Idade, que é um livro extraordinário. É maravilhoso. E ele também tem qualquer coisa de pornográfico. E ele tem textos eróticos fantásticos, sim. Agora diz eróticos. Agora já é erótico. Não, mas pelo menos eu não conheço nenhum em que ele seja tão explícito como a Maria Teresa Horta. A Maria Teresa Horta tem textos do jeito. Estou-me a lembrar de um que começa
Os 2 primeiros versos são usa-me as coxas, lambe-me os seios. E continua por ali fora. E esta entrada promete, não é? Exatamente. Vou dizer o resto do poema. Ainda por cima parece um poema em que a mulher está a ser objeto. E chegas ao fim e percebes que ela é que está a dominar completamente a contenda amorosa. Exatamente. Não é? Isto já era a Maria Teresa Horta feminista, não é? Feminista, e tem aquele livro extraordinário, Minha Senhora de Mim. Exatamente. Tem muitos, aliás, mas esse é um deles. Estou para aqui a falar das minhas preferências poéticas. Eu tenho aqui uma... Eu ia ler um poema teu, que foi publicado exatamente na muito breve editora do Walter Ugumem, Objeto Cardíaco. São os animais antigos, precisamente. E neste poema, que eu já li... uma célebre conversa que eu tive com a Cláudia há bastantes meses, falas aqui de alguns poetas e de uma forma extraordinariamente curiosa, e que eu gostaria até de tentar desvendar. Ele chama-se Sem Mar. Dizes-me, nunca há mar nos teus poemas. Pois não. O mar que conheço é baço, e o que nunca vi é estranho, insondável como poço. Afoga-nos no lento abraço. Dizes-me depois, nunca há mar, mas há aldeias. Pois há. E há mulheres, há sempre mulheres, umas a chegar, outras a partir. Gosto de encontros, gosto de despedidas. Há sempre mulheres, algumas despidas. Não me atrai nas ondas o modo magnético de nos prenderem o olhar. Prefiro à solta pelas aldeias. É que tudo que há nelas me dá ideias, mesmo um triste poço, mesmo um monte baço. Que obsessão é essa que nos atira às ondas? De Camões a Pessoa, de Rui Belo a Sofia, há excesso de mar na nossa poesia. Sempre que nos fizemos ao largo, foi para levar a guerra, nem praia nem oceano, solto o pano, e isso velas para a terra. Ainda estás convencido, alguns anos depois de teres escrito este poema, de que há demasiado mar na poesia portuguesa? Estou. Subscreveria o que escrevi aí. Escreveria de novo. Também é natural que haja demasiado mar, porque Portugal é mar de uma ponta à outra, não é? ainda por cima que está a cair para o litoral, porque nós conseguimos esta proeza fantástica de meter cerca de 80% da população numa faixa de 30 km de largura. E o resto é o interior, que está mais ou menos deserto. Portanto, isto estamos permanentemente inclinados. Está a cair para o mar, fruto de um modelo de desenvolvimento extremamente assimétrico que ainda nenhum governo decidiu olhar com decisão política, a sério. Não é? Que as pessoas fugiram do interior para o mar, de certo modo. Sim, porque nunca se criaram realmente fatores de desenvolvimento importantes no interior. Exatamente, que fizesse com que elas ficassem. Tu vais à Espanha e isso não acontece, por exemplo. A Espanha não está a cair para o mar. É mais para o centro. Aliás, a capital é no centro. Exatamente. Bom, e não tem mar. Justamente. E construída e forjada no século XVI, porque antes disso não existia praticamente nada naquele ermo. Isso não sabia, é verdade. Mas portanto, não me admira que haja excesso de mar, mas aquela forma de idolatrar o mar que existe na Sofia, já agora, porque falo aí nela, na Sofia de Mel, estamos a comemorar o centenário do nascimento. Aquilo às tantas chateia-me, é mar a mais. O Rui Belo também, atenção, há um bocado não falei no Rui Belo, a escrita do Rui Belo para mim foi extremamente importante, a sobriedade com que ele escreve, aquela angústia permanente, aquele contorcer-se com a ideia da morte. É um tema que me diz muito, a morte também, porque eu gosto muito da vida. E, aliás, eu acredito na teoria da reencarnação, mas não é porque acho uma teoria boa, é porque dá uma oportunidade de vir cá outra vez. Eu queria vir cá outra vez. É só por isso. Portanto, quero acreditar nessa teoria e que ela seja boa. Eu também quero, sabes? Também quero voltar outra vez. Uma vida não chega. Mas o Rui Belo escreve obcecadamente sobre o mar e tal. E há vários poetas inspiram-se muito a olhar para o mar. O mar a mim não me inspira-me para tomar banho. E as aldeias, essas
Sabes, eu acho que quando uma coisa é muito presente na nossa vida, a mim, pelo menos, não me dá para escrever sobre ela. E o mar, eu vejo o mar da minha janela, ou veria, se visse, o mar da minha janela, porque não moro longe do mar. E as coisas que estão perto de mim não escrevo sobre elas. Não é? Por exemplo, não escrevo sobre o meu cão, mas escrevo sobre as aldeias, porque são sempre um sítio que é assim do lugar do desejo das férias. Ia lá nas férias, era o desejo das férias. Pronto, e o desejo do que por lá havia, que era o andar à solta, uma liberdade que eu não tinha na cidade. O andar à solta, não haver carros, a minha mãe não precisava de me dizer cuidado com a rua, que pode ser atropelada e tal. Ali dizia-me era outra coisa, não caias num poço, que eu aliás também dizia aos meus filhos, depois na aldeia, reproduzia este modelo familiar, tem cuidado, não caias num poço, porque os poços na aldeia são terríveis, não é? É uma coisa medonha, é um dos meus pesadelos, são os poços. Exatamente. No teu último livro, que acabou de sair pela Porta Editora, que é uma antologia, um dos, vamos chamar, capítulos, são as aldeias, não é? Sim, sim. Que foi o Isaac que fez o Isaac Ferreira. Que organizou. Portanto, ele fez a seleção dos poemas e organizou-os como ele entendeu. E que foi dando os nomes a estes capítulos, vamos chamar de capítulos. Pois, o livro, eu escrevi os poemas, mas o livro não é meu. Esse livro eu não o escrevi, porque ele já estava escrito. Foi só catar os poemas e metê-los aí. E foram bem catados. Sim, foi a escolha que o Isaac entendeu, porque eu, quando o Walter Ugumem, enquanto diretor da coleção onde sai esse livro, coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora, quando o Walter Ugumem me desafia, me convida para poder fazer uma antologia da minha poesia, eu já tinha esse trabalho em curso com o Isaac, porque eu já tinha dito ao Isaac, olha, para o ano, que seria 2020, vão-se completar 25 anos sobre a publicação do meu primeiro livro. E eu gostava de fazer sair uma antologia nessa altura, não sei onde, não sei que editor, depois logo se verá, mas gostava que fizesse esse trabalho de antologiador, porque faz-lo melhor que eu não tenho distância em relação ao que escrevo. Tem que ser alguém com um olhar mais sereno e conhecedor. E entreguei-lhe essa tarefa. Ele, pronto, aceitou com gosto. E aí surge o convite do Walter Hugo. E eu digo, olha, nem de propósito, mas acontece que assim já não posso comemorar os 25 anos. Tenho que comemorar os 24. Portanto, são duas dúzias. Eu acho que é bonito contar em dúzias. Portanto, ao fim de 2 dúzias de anos, lança esta antologia. E o Isaac dividiu em várias partes. A primeira delas chama-se Cinemas, ou Cinema, não sei. Porque ele diz que esses poemas davam filmes. Eu acho muito engraçado, porque se há sítio onde eu não vou é ao cinema. Ainda não há cinema para cegos. Também diz isso aqui no livro. É cinema, sim. Portanto, dá a impressão que é uma ironia até da parte dele. Exatamente. Agora, haver uma secção chamada Aldeias era quase óbvio, porque eu tenho realmente muitos poemas cujo imaginário... São as aldeias. Sim. Assim como tenho também o imaginário da cidade, mas não é a cidade que se vê da minha janela. E há aí uma parte chamada cidade. Sim, existe também. E depois há uma última parte, desculpa, deixa-me só dizer isto, há uma última parte, aqui o Isaac chamou classificado. Exatamente. Porque é dos textos mais hardcore, não é? Que aliás resvala às vezes para um vernáculo. Como por exemplo a queda do governo, por exemplo. Esse até é o mais bem educado. O Iman. Tem um que é o Iman, que é, enfim, o título já é bastante revelador, não é? Tem outro, Especiarias, que é impróprio para ler na rádio, porque podem ser acusados de incitamento. Somos bloqueados pelo Facebook ou pelas redes sociais. Mas nós geralmente não costumamos ter esses problemas. Mas nos teus poemas pode não haver mar, mas eu reparei que há mulheres. Sim. Há muitas mulheres nos teus poemas, não há? Também não há muito por onde escolher, porque o mundo está dividido em mulheres e homens. E, portanto, eu gosto mais de mulheres. Eu escolhi... Era 50% de probabilidade, eu gosto mais de mulheres. Eu escolhi para ler, está também na antologia, mas eu vou ler do livro que saiu na Apuro, e a Apuro diz muito, porque também fui uma das fundadoras da Apuro. E então daí ter os livros da Apuro, mas comprei-os. Comprei-os, foram comprados. E então vou ler aqui destes poemas físicos um texto que fala de mulheres e que eu gostei bastante, que é Considerações Políticas sobre a Beleza da Mulher. De entre todas as coisas que foram acontecendo por cima e por baixo da terra, no manto e no núcleo, no chão e nos ares, na relva e nas águas, a mulher foi a melhor de todas. Isso aprendi com Vinícius, antes de conseguir chegar lá por mim.
Aprendi com Vinícius quando pediu desculpa às muito feias. E é verdade que beleza é fundamental. Mas não essa beleza, essa que se esgota na beleza e quer que para fora dela nada exista e não exista nada. Falo de outra beleza, uma beleza que começa por vezes ainda naquela, mas que vai para além daquela. E tudo que vai para além há de poder resumir-se, neste caso, à mulher. Não à mulher das muito feias, que me perdoem, mas me perdoa Vinícius, mas à mulher, toda a mulher. Porque toda a mulher tem a mulher toda. As baixas, as gordas, as mães, as filhas, as altas, as muito gordas, as que não saem de casa, as tristes feitas de sombra, as de luz, as que cegam, as que andam pelos bares, as santas com tez de cera, as das longas madrugadas, as louras, as das aldeias, as de baixo e as de cima, as que ficam por cima e as que gemem por baixo. Toda a mulher é mulher e sabe-o perfeitamente, e podia dizê-lo se não preferisse calá-lo, porque o grande mistério é o silêncio. E o grande mistério é a mulher quando nos olha em silêncio. As beldades que me perdoem, mas silêncio é fundamental. Eu gosto muito. Não, isso foi uma resposta ao Vinícius, porque eu acho que esse poema do Vinícius é um bocado... é terrível para as mulheres. É verdade. Como que se fosse preciso ser belo para ter direito de existência. Não, isso é uma tirania em relação ao mundo feminino, na qual eu não prevejo. Atenção, eu não ando a ler cartilhas feministas, pá, nem preciso. Antes do feminismo estar com a presença que tem hoje na sociedade portuguesa, eu já sabia o que era a igualdade, a democracia, os direitos, pá, não precisei que sejam... Que esteja na moda, não é? Sim, e que se torne uma ortodoxia em que nós temos que ter cuidado com as palavras. É verdade. Bom, eu não gosto de ortodoxias em lado nenhum, na política, na religião, também não gosto relativamente à questão feminina, e portanto, não precisei dos feminismos ortodoxos ou radicais para perceber, enfim, para perceber que a mulher e o homem habitam no mesmo planeta, estão no mesmo sítio e têm os mesmos direitos. Isto é tão óbvio que eu nem percebo porque é que... É óbvio que é intrínseco em ti, é intrínseco em mim, percebes? Ou seja, nós não precisamos de facto de fazer qualquer esforço para percebermos que tudo é natural, quer dizer, eu desde que me conheço, desde criança mesmo, que eu via as raparigas, as meninas, como seres exatamente ao mesmo nível em que eu estava, portanto, com o mesmo grau de inteligência, as mesmas possibilidades para desenvolverem as suas aptidões socialmente falando, não havia qualquer problema em que a rapariga tomasse a iniciativa no campo amoroso ou sexual, portanto... Tudo isso foi tão espontâneo. E é espontâneo, de facto. Agora, também sabemos que o mundo ainda não é assim e, sobretudo, em certas zonas do mundo, a mulher vive, de facto, situações extremamente... degradantes. Com certeza. Também não ignoramos isso e, portanto, essa luta terá necessariamente que continuar. Aquilo de que eu tenho medo é de que estas ortodoxias feministas, porque eu não estou a falar contra o feminismo enquanto ideologia que luta por uma causa, porque ainda não existe igualdade. Estou a lutar contra a extremização disso para uma ortodoxia. O exagero, okay? Não é? Exatamente. Ora, o que me parece é que as ortodoxias normalmente geram anticorpos. E eu começo a ver anticorpos relativamente à causa feminina e querem exemplos como a eleição de um Bolsonaro no Brasil, com um discurso antifeminista, ou como o Trump, ou como extremas-direitas europeias que estão a chegar ao poder. Ora, isto é muito contraditório com a grande visibilidade que o feminismo tem hoje. João, habitualmente. Agora, enquanto Luís Fernandes, psicólogo, eu perguntava-te, e como é que tu consegues perceber, entender, que haja tantas mulheres seguidoras e votantes num Trump e num Bolsonaro? Mesmo tendo eles esse discurso completamente antifeminista. Ou tantas pessoas não brancas a votar racistas, como ambos os dois indivíduos que acabámos de dizer. É extraordinário, é perturbador, eu não sei muito bem explicar isso.
eu acho que, sociologicamente falando, é uma interrogação que ainda não tem resposta. Será que eles não têm o conhecimento de que eles são realmente assim? Têm. Eu conheço gente que votou em Bolsonaro, porque conheço muita gente do Brasil, até por via da minha mulher, que viveu durante muitos anos no Rio de Janeiro, e as melhores amigas dela ainda são cariocas. Eu estou-me a lembrar, no caso particular, de uma delas, que é a melhor amiga da minha mulher, que é negra, e que votou Bolsonaro. E que sabe perfeitamente que ele tem um discurso racista. Mas, simultaneamente, é evangélica. E devendo obediência à Igreja Evangélica, que mandou votar em Bolsonaro, ela votou. Quer dizer, depois tem essas complexidades todas. É um paradoxo, não? Da religião está metida nisto, dos movimentos pentecostais estarem metidos nos Bolsonaros, e, enfim, e na ascensão de algumas ortodoxias políticas. Enfim, portanto, são fenómenos sociologicamente ainda muito pouco aclarados. Tu nunca foste porta-bandeiras, nem porta-estandartes? Ou seja, tens alguns estandartes, fizeste algumas defesas publicamente, e eu sei, através dos teus escritos, de causas sociais e causas políticas, não é? Sim. Mas eu, quando falo nisso, noutra revés, nos nacionalismos, nas bandeiras de cada eu revejo-me nas identidades nacionais. Isto é, ser português não é igual a ser sueco. E um sueco tem uma identidade que é natural, que faça com que goste mais do país dele do que os outros qualquer. Quem diz um sueco diz um iraniano, não importa, do Zimbábue ou aqui em Portugal. Isto são as identidades nacionais, que são ótimas, porque nós somos um torrão, nós somos um sítio. Isto é uma coisa, o nacionalismo é outra, e as bandeiras nacionalistas, achando-se com direitos de exclusividade e alimentando xenofobias, são um sintoma preocupante de doença social. Agora, causas, sim, por exemplo, na minha vida profissional, já que falaste no Luís Fernandes, eu trabalho há muitos anos no domínio das drogas, dos usos de drogas, das adicções, e hoje Portugal é reconhecido internacionalmente por ter adotado uma política descriminalizadora a partir de 2001. Do consumo. Do consumo, de todas as drogas. Exatamente. E eu, antes desta política se tornar um decreto-lei, que justamente a torna uma lei da República, eu 10 anos antes disso comecei a fazer intervenções públicas que denunciavam o proibicionismo como uma política disfuncional que só levava a mais prisão, que só levava a mais monopólios com ganhos de drogas. Exatamente. Que só levava a que os consumidores, sobretudo de faixas sociais mais desprotegidas, consumissem cada vez em piores condições, porque quando as drogas são muito caras, devido a esses monopólios... São adulteradas, não é? E são injetadas também. Porque, claro. Não é? Porque eu, ao injetar, rentabilizo muito melhor o produto. E, portanto, em vez de fumar heroína, injeto, por exemplo, e portanto, com todos os riscos... Surgindo algumas doenças a partir daí. Pronto, claro. Depois foi o advento do VIH, das hepatites, por aí fora. Exatamente. Tu fizeste um estudo de uma consistência e que se prolongou por algum tempo Sim. Os anos 90 foram anos em que eu andei muito no terreno, nos nossos principais bairros sociais, que eram ditos na altura bairros das drogas. Vivi durante um ano num deles, da zona ocidental do Porto, no bairro Pinheiro Torres, que hoje volta a estar na Ribalta, pelas mesmas razões, aliás. E sobre o qual o senhor Presidente da Câmara do Porto já se pronunciou, dizendo que agora é preciso instalar câmaras de videovigilância por causa dos traficantes e dos consumidores e tal. E voltar a criminalizar o consumo. Justamente, ele disse algumas coisas que nós pensávamos que já não eram ditas por responsáveis políticos, mas pelos vistos ainda são. Tenho alguma pena, que eu até não desgostava da gestão do Rui Moreira à frente da nossa Câmara, sobretudo vindo depois daqueles anos do Rui Rio. Catastróficos. Pronto, que eram naturalmente catastróficos. Na área da cultura, então, exatamente. Depois do Rui Rio, nós até ficámos aliviados com o Rui Moreira. Mas não gostei nada desta intervenção pública dele na área das drogas, que revela desconhecimento. Revela desconhecimento. Acima de tudo. E não é assim que resolvem esses problemas. Mas isto a propósito das causas que tu dizias, a causa da despenalização foi uma causa que eu abracei muito, até ao momento em que ela realmente... Quer dizer, hoje estou muito menos envolvido nela, porque já se deram muitos passos e eu, entretanto, parti para outras coisas, mas foi talvez aquela em que até o meu trabalho, enquanto investigador, contribuiu para ela. Enfim, não tenho dúvidas, sei que o meu e os outros colegas, de um conjunto de investigadores,
que foram lidos e que foram levados a sério e que estiveram na base da formação de muita gente que trabalha na rua nas drogas, nas equipas de redução de riscos, nas equipas de primeira linha. De algum modo o meu trabalho tornou-se referência para isso, de facto. Sim, e portanto... Luís Fernandes, neste caso ainda Luís Fernandes. Não, neste caso Luís Fernandes por ser o psicólogo. Mas esse vosso trabalho acabou por dar alguns frutos. A persistência, vocês não desistiram com facilidade. Tu viveste no terreno durante um ano, como já o disseste, num bairro extremamente problemático da zona do Porto, Pinheiro de Torres. Passou por alguma classe política que, entretanto, vos escutou e que agiu publicando leis, descriminalizando o consumo das drogas. E porque as coisas às vezes têm nomes de pessoas. José Sócrates foi um nome importante e agora está amaldiçoado o nome dele, mas não precisamos de entrar aí. Quer dizer, não é porque realmente ele caiu em desgraça do ponto de vista político que eu vou deixar de falar no nome dele. Quando ele tinha a pasta das drogas, das toxicodependências, no governo de Guterres, foi ele que teve a iniciativa de convidar um conjunto de especialistas a fazer um balanço do que tinha sido feito sobre drogas em Portugal até à data e a propor um arejamento político da situação, a propor novas ideias. E esse grupo foram 9 especialistas. Um deles era o meu diretor de trabalho, de tese, era o Cândido Agre. Mas também esteve Júlio Machado Vaz, Daniel Sampaio, também esteve o Joaquim Rodrigues, esteve o homem que é hoje o líder do Instituto das Drogas, que é o João Golão e tal. Portanto, o Lourenço Martins, curiosamente não esteve nenhuma mulher. Estou agora a dar-me conta disso. Eles eram 9 e ao final de um ano de trabalho produziram um relatório que foi a base da lei que sai em 2001. E, portanto, que foi uma lei que foi das poucas vezes em Portugal que os políticos levaram a sério um relatório de uma comissão de especialistas. Que ainda por cima não foi condicionada. Isto é, não lhes disseram isto é bom que diga não sei o quê. Porque às vezes acontece isso. Exatamente. Às vezes acontece isso. E os cientistas são condicionados pelo poder político. Aqui e nem se previa nessa altura que, porventura, uma lei dessas, que fosse cozinhada dessa forma, pudesse contribuir para a conquista de mais votos ou a perda de votos. Na altura era um risco grande assumir uma lei. Era um risco enorme. Era um risco grande. Aliás, porque Portugal, sendo um país tão pequeno, estava a fazê-lo, era um dos primeiros na comunidade internacional a fazê-lo. Portanto, isso era um risco. E os políticos da época assumiram esse risco. Os políticos, enfim, na altura era o PS que estava a governar portanto, a maioria, eu conseguiu haver uma maioria no Parlamento que apoiou isso portanto, aliás, mas uma maioria que também teve gente do PSD, por exemplo. A juventude social-democrata na altura estava sintonizada com a causa da despenalização. Portanto, isto aqui houve alguma fratura. E tu vês que hoje há algum retrocesso? Deu-se algum passo atrás? Ou há algumas individualidades, algumas personagens, algumas delas menores, não importa agora caracterizá-las ou classificá-las, mas que... Como é que tu vês? São novos tempos. Este avanço da extrema-direita, por exemplo, poderá ter algo a ver com esse instinto, essa necessidade de proteção por parte das pessoas mais frágeis, etc., e que podem votar uma extrema-direita que, entretanto, quer pura e simplesmente abolir determinadas leis como a lei de despenalização do aborto, não tenho dúvidas que se a extrema-direita crescesse e se tornasse uma força parlamentar, estas conquistas andariam para trás, ou pelo menos seriam novamente postas a terreiro para serem discutidas. Felizmente só conseguiu haver lá um deputado, esperemos que seja um caso isolado durante muito tempo. Agora, eu acho que o que está a passar-se com o surgimento da extrema-direita em Portugal é o mesmo que se passou na Europa uns anos antes noutros países, que é um certo esvaziamento da social-democracia clássica, que está a abrir passo ao surgimento de votos mais à direita que estão a capitalizar este descontentamento com a social-democracia. E que tem a ver com uma certa desregulação do discurso político por força do neoliberalismo, de um discurso que diaboliza a política, por exemplo. O Trump é eleito a dizer: eu não sou político,
como que se fosse possível alguém ser presidente de um país sem ser político. Exatamente. Mas ele foi eleito com este discurso. Ou o Bolsonaro, que foi dizer, eu sou contra esses políticos todos, eu vou pôr isto direito. Como que se a política fosse uma espécie de uma praga, não é? E a extrema-direita vem capitalizar um descontentamento das pessoas com a política, que dizem que os políticos são todos iguais, os políticos só estão lá para se governar, estão no poleiro e tal. Oposto. E voltam em quem lhes diz que não está ali para aquilo, que não é político. João, habitualmente, eu gostava de pegar neste texto. Mas nós viemos aqui para falar de poesia. Neste texto que foi escrito nas notícias do Pensamento Desconexo. Que bom. Saiu sob a chancela das Edições Mortas. Do meu amigo Ada Silva Roca, militante da escrita anarquista. E eu queria ler exatamente da importância da bosta na política. Da bosta? Tu é que escreveste. Da importância da bosta na política. Olha, francamente não me lembro, então vamos lá ver. Quando os modos de vida tradicionais do Velho Oeste começaram a ceder passo à industrialização e às grandes metrópoles do aço e dos arranha-céus, o negócio das vacas não parou de definhar e o desemprego ceifou a alegria dos cowboys. Nostálgicos da pradaria e da bosta fresca, rumaram para onde puderam. Boston vem, aliás, desta migração forçada, transportando consigo apenas os filhos, a roupa do corpo e uma pouca de bosta como recordação das defuntas vacas, um punhado de cowboys fundaria Boston, mais tarde a cosmopolita Boston. Outros, mais desesperados, rumaram para mais longe. E um grupo deles atingiu Lisboa, depois de uma escala nos Açores, onde semeariam a moda das vacas, coisa que nunca mais dali abalou. Em decadência no Oeste, a vaca atingiria nos Açores o pico, na Suíça os Alpes e no Quênia o Kilimanjaro. Quanto ao grupo que campeou em Lisboa, apanhando um período em que o partido do governo procurava novos talentos para iludir o povo, conseguiu infiltrar-se à base de grandes comezainas e rodeos na máquina governativa. Estavam finalmente criados os Jobs for the Boys. Eu não me lembrava desse texto. Mas olha, é fantástico. Não está mal visto. Agora, espero que os nossos ouvintes percebam que essa brincadeira, que Boston é uma brincadeira, não foi assim que foi fundada. Olha, por falar em vacas, tens aqui outro poema de vacas. Eu achei muita graça já agora. Porque vacas não é muito costume ver na poesia. Não, mas de repente lembrei-me do Alexandre O'Neill, que tem um poema que é A Estou Vaca. A Estou Vaca. Então, deixamo-las passar as vacas. As vacas, ao irem para o bebedouro, deslocam-se em linha reta até depararem efetivamente com o bebedouro. Antes disso, ninguém as detém, senão exatamente antes daquilo que lá foram fazer. E se não beberem, aguardarão com paciência divina o regresso de outros pardais. É que pelo fim da tarde que vêm estorninhos, totinegras e pardais, e é através deste processo que as vacas se inteiram da necessidade de se deslocarem até depararem efetivamente com o bebedouro. Antes disso, já sabemos, ninguém as detém. O que me agrada nas vacas é o pouco tempo que perdem a pensar nos homens. É isso que fundamentalmente me agrada nas vacas. Agrada-me logo a seguir à linha reta que traçam quando as totinegras decidem que é hora de matar a sede. Ninguém as detém, nem aos pardais, e de resto, se assim não fosse, não haveria orquestra para compor o fim da tarde, nem nada. Antes mesmo das 7 badaladas e tudo, antes das velhas de Chile, dirigem-se à igreja, efetuando um S no sentido de evitarem o galope denso de linha reta dos animais, impelidos pelo recital de fim da tarde dos torninhos. E então vê-los, numa linha à direito, simples, insistente, direcional, numa caminhada sem diagonal ou atalho, até depararem efetivamente com a nitidez do bebedouro. Isso tem a ver com memórias de infância. As vacas lá na aldeia, quando se começavam a aproximar do bebedouro ao fim da tarde, que estava no centro da aldeia, elas aceleravam o passo para aí 200 metros antes. Faziam ali uma linha reta, que tinha que sair da frente mesmo.
Isso impressionou-me, por isso dediquei-lhes um poema. Que de resto, ainda bem que derivámos, porque a conversa estava aí para um terreno perigo, mas se continuássemos aí, poderia ser dedicado ao PAN, este poema. Não, é às vacas. Às vacas. Eu acho nós estamos a viver tempos difíceis também em Hong Kong e enfim, com uma grande resistência por parte dos habitantes de Hong Kong às diatribes do poder chinês. E eu sempre adorei este teu texto. Qual? Esta pequena prosa se chama Obras Póstumas. E apesar de se referir a uma personagem que já que teve o seu auge nos anos 50, 60, 70, de qualquer forma tem muito a ver ainda com o que está a passar na China e neste caso em Hong Kong de hoje. Os grandes homens depois da morte costumam ter um livro de pensamentos escolhidos. Por mim, ficaria satisfeito com um de pensamentos encolhidos. No caso de alguns grandes homens, porém, a expressão pensamentos escolhidos tem outro significado. O biógrafo teve de escolher muitíssimo por entre tudo o que o falecido disse, até poder encontrar um pensamento. O que pensaria Átila enquanto esquartejava um inocente? E Herodes, o primeiro grande pedófilo da história? E quanto a Hitler? E um político como pode ter tido pensamentos, já que fala sem pensar? Mesmo assim, há os pensamentos de Mao. É natural que o nome lhe venha, aliás, daí. Um dia disse-lhe a mãe ao vê-lo agredir um miúdo sem pensar: "Ó filho, não sejas mau." Ao que ele, de fatinho chinês, muito engomado, respondeu: "Pois serei mau até ao fim." E iniciou a marcha que faria dele o grande timoneiro, sem barco nem nada. Como pôde um homem que queria ser mau e conduzir barcos sem carta de piloto de costa governar um país daquele tamanho? Eu gosto tanto disto. É maravilhoso. É realmente maravilhoso este texto. Lá voltamos nós à política. À política e também aos barcos, ao mar, enfim, embora aquela... João, eu conheci-te através do Tinoco, porque houve uma altura que nós líamos por aí muita poesia juntos. E tu eras sempre um dos autores escolhidos quando nós queremos um bocadinho mais de ironia, heterodoxia ou sentido de humor, lá íamos buscar os teus textos e eram sempre dos mais aplaudidos. Mas havia uma personagem também no mundo da poesia que nós gostávamos, adorávamos juntar como par quase perfeito do João habitualmente, que era o Daniel Maia Pinto Rodrigues. Exatamente. Sim, porque sim, tu sim. falas nas aldeias, as aldeias estão muito presentes também numa parte da tua poesia, não é? Mas o Daniel tem uma parte da sua poesia que é demolidora, como a tua, que assume um humor extremamente cáustico, um humor inteligente, mas depois também ele fala-nos dos bosques, dos prados, da quietude do campo, sendo ele um produto urbano. Não, mas ele vivia ali na zona do Pinheiro, mas pelo menos tinha lá um pinheiro. Aí a paisagem. Era o único pinheiro que eu conhecia, acho. Mas fala dos bosques, ele multiplicava aquele pinheiro por 1000 para imaginava o bosque. O Daniel Maia Pinto tem uma escrita desconcertante em que eu me revejo muito. E há textos dele que eu já li 100 vezes e vou ler outra vez e rio-me outra vez. Porque aquilo, eu encontro essa... O riso não desmaia na escrita dele. Eu encontro esse paralelismo entre uma parte da tua escrita e uma parte da escrita do Daniel. São completamente distintas, mas vocês utilizam muito o nonsense. A desconstrução pura e simples de uma certa realidade, não é? Transformando-a não propriamente num estado de ficção, mas numa outra realidade, que é extraordinário. Ou seja, é como se tivéssemos uma cortina, não é? Mas essa cortina não é opaca, é uma cortina de gás, enfim, e conseguimos ver para lá dessa mesma cortina. E é extraordinário, dá-nos uma profundidade de campo fora do comum. Quer dizer, é isto que eu vejo numa parte da poesia. Às vezes é um morro no estômago, outras vezes é um sorriso ou uma gargalhada. Eu tenho algumas coisas em comum com o Daniel. Por exemplo, nascemos com meio ano
de intervalo entre nós, temos a mesma idade, e conhecemos-nos na Cave do Pinguim, nas noites de poesia do Joaquim Castro Caldas, onde o Daniel lia os seus poemas com o ar fleumático de quem parece, enfim, aquele seu ar muito arranjado, com o pelinho todo no sítio e tal, e a pessoa que não o conhecesse dizia, vai sair dali um texto aborrecido, uma chatice, e depois saíam aqueles desconchavos, não é? Que não tinha nada a ver com aquela imagem. Ele tinha o ar de quem estava guardado num armário. Exatamente, é verdade. Exatamente. Todo engomado, com aquelas gravatinhas finas e tal. Parecia mesmo que estava guardado num armário e depois saía só para as noites do Pinguim. E foi aí que eu o conheci e apaixonei-me logo pela escrita dele, não é? E acho que também foi um bocado o recíproco, também foi verdadeiro, enfim, e gostámos muito do que escrevemos um e outro. E, aliás, na última quinta-feira de leitura onde eu participei, e ele também, o produtor das quintas, o João Gesta, pôs-nos juntos nessa quinta, em palco, exatamente para os nossos textos dialogarem, e acho que foi muito interessante. Gosto muito da escrita do Daniel e dos títulos que ele consegue dar aos livros. Por exemplo, um título como O Afastamento está ali sentado. É um título maravilhoso. Ou os Dióspiros. Dióspiro. É a primeira coisa. Dióspiro, exatamente, Dióspiro. É a antologia dele nas massas. É cor de laranja, não é? Quando ele publicou, no final dos anos 90, um livro a meias com o João Gesta, que são textos de ambos, e com ilustrações do Paulo Anciães Monteiro, que é um excelente grafista também. Excelente. E eu fui ao lançamento do livro no Aniqui Balbó, que na altura era uma casa da noite portuense muito em voga. Assim, e foi lá o lançamento e eu ainda me lembro eu fui pedir uma dedicatória ao Daniel no livro e ainda me lembro da dedicatória que ele me pôs e que dizia agarrar gavião os lápis. E eu ainda hoje não sei o que isto é. E aproveitei a quinta de leitura dele estar comigo em palco e perguntei-lhe, Daniel, eu gostava de te perguntar o que é que isto queria dizer, agarrar gavião os lápis. E ele ficou muito calado e disse, não sei. E eu disse, pois bem, me parecia. E ficou assim a conversa. Olha, formigas no Facebook, diz-te alguma coisa? Nós gostamos muito deste texto. O jantar estava no fim. Levantei-me fingindo uma preocupação, algo que me levasse rapidamente ao computador. Sentei-me e, deambulando pelo ecrã, dançavam 4 formigas. Formigas normais, formigas. Perneavam com entusiasmo naquele andar atarefado de animal que corre no verão para fugir do inverno. Começaram depois a andar com mais parcimónia, lentificavam-se com aquele abrandar de quem repara em algo. O ecrã liso devia parecer-lhes um excelente parque municipal. Evoluíam agora com displicência dos casais ao domingo. Mas de um momento para o outro estacaram. Via-se que não concentravam a atenção. Uma atenção de formiga. Não pode ser, gritei para dentro. As 4 formigas golosas, como num açucareiro, liam o meu Facebook. Corri a contar à família que ainda estava à mesa e aproveitava para devorar a fatia de queijo com marmelada que eu poupara, reservando-a numa atitude de formiga para a sobremesa do dia seguinte. Disfarçaram, perguntando-me se queria tomar café. Em vez de responder, respondi: não pode ser! Há 4 formigas a ler o meu Facebook. Não pode ser! Troou a família em coro. Era o que eu tinha dito. Não podia ser. Quem iria acreditar que 4 formigas, deambulando pelo ecrã do computador, se tinham imobilizado, fascinadas pelo conteúdo do meu Facebook? É verdade? Podem ir lá ver. Estão a duvidar de mim? A família fitava-me com ar irónico. Num primeiro momento pensei que gozavam ainda o furto do queijo com marmelada. Estão a olhar para mim com essa cara, não acreditam? A verdadeira razão da ironia caiu pesada, entoada em coro por todos. Mas tu não tens Facebook? E continua a não ter. Isto é, o Luís Fernandes não tem Facebook. O João habitualmente tem, porque o meu filho mais velho, o Luís, convenceu-me que um artista deve ter Facebook. E eu disse-lhe, olha, mas eu não sei como é que isso se faz, pá, nem nada. Portanto, é ele que gera o meu Facebook, que foi criado em janeiro.
E sim, e o João habitualmente tem, e pronto, e percebo que dá jeito realmente, agora por exemplo para divulgar a antologia que saiu e tal, e já tenho para lá uma data de amigos, aqueles amigos do Facebook que nós não sabemos quem são e tal, mas são nossos amigos. Mas são nossos amigos, e portanto, sim, estou muito contente, e se calhar a minha vida está à beira de um novo limiar. Talvez. Olha, eu não resisto a ler este poema. Então lê. Há aqui como é que tens de dizer? Canções. Não é só isso. Há aqui um universo então que me é muito familiar. A mim, a ti e a todos nós, portugueses. A menina estava à janela com o seu cabelo ao vento. Pus-me nela, mas nem mesmo da vidraça da minha própria janela lhe podia ver a graça espelhada no relento. E nem mesmo havia ela. Não me vou daqui embora, nem que chovam canivetes, sem levar uma prenda tua, sem levar a roupa dela. Pode ser que seja bela, e enquanto estiver nua, hei de à noite pôr-me nela, na minha pobre janela, com o meu cabelo à lua. Está muito bom. É uma recriação desse nosso poema tão conhecido, que é cantado pelo Vitorino, não é? Olha, a Ana Celeste Ferreira, que é uma excelente dizer, acho que o feminino dizer é dizer, tem uma versão, tem este poema na internet, dito por ela de uma forma muito interessante, porque nas frases que são as mesmas do poema original, da canção, ela canta. Portanto, é um poema que está dito e cantado ao mesmo tempo. E é uma versão muito curiosa. E sim, gosto muito desse texto. E acho que podia dar uma bela música e o Vitorino pegar nela e cantá-la. Por falar em música. Pode ser que ele assista este programa e queira. Há aqui outra música. Outro poema com músicas. Mosaico luso-brasileiro. Povo que lavas no rio, porque não lavas na fonte? É pau, é pedra, numa casa portuguesa com certeza, talhando com teu machado as tábuas do meu caixão. E depois do adeus, é o fim do caminho, as águas de março fechando o verão. É pau, é pedra, o povo que lava no rio, e como bandos de pardais, os putos, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, o meu menino é de ouro, meu menino. Gosto muito de te ver, leãozinho, talhando com os teus dentinhos as tábuas do meu caixão. A morte saiu à rua, num dia assim, são as águas de março fechando o verão. Na casa da Mariquinhas, pão e vinho sobre a mesa. Coimbra é uma canção, mesmo depois do adeus. E o Rio de Janeiro continua lindo, do Choupal até à Lapa. Ainda há povo no Rio. São como bandos de pardais. Mas por que não vão para a fonte? Vai Formosa e não segura. Tua pele, tua juba. Gosto tanto de te ver, Mariquinhas. Numa casa portuguesa, com certeza. Está na hora de embalar as trouxas e zarpar. São as águas de março nas tábuas do meu caixão. Isto é um melting pot, não é? É um exercício quase surrealista. Não é surrealista, bem, não tecnicamente é falando. Não é. Exatamente. Não, mas é surrealista no sentido de deixar quase que o nosso inconsciente, ou pelo menos o nosso subconsciente, ir à solta por refrões que gostamos. Eu, à medida que estava a fazer esse poema, ia-me lembrando de refrões de músicas que eu gostava. Está aí desde a Amália, a José Afonso, a Paulo de Carvalho, a Caetano Veloso, a Maria Bethânia, a sei lá quem mais. Está aí um monte de gente metida ao barulho. E ia-me surgindo ao espírito e ia combinando frases, um bocado sem preocupação de que tivessem grande sentido. E é nesse sentido que todo o universo lusófono, não vieste trazer... Não, tudo lusófono. Gente da anglo-saxófona. Não, o que não quer dizer nada a meu respeito, porque eu, enquanto pessoa que gosta muito de música, eu sou sobretudo um ouvinte de pop rock anglo-americano. E da portuguesa também. Pois, sempre assumiste isso? Sim. Exatamente. Aliás, durante... Embora vás traduzindo sempre para português, à semelhança do que fazem os nossos hermanos. Há um bocado estávamos a brincar com isso. Com o Pedro Gabriel, o Peter Gabriel, do género, quando ele compôs, junto com os outros membros, o Carneiro Jaz Morto na Broadway. Justamente. Com o Filipe Colinas e os outros membros. Muito bom. Sim. Olha,
O tempo voa, já está a chegar ao fim. Tanta coisa que há para dizer. Porque o homem que manda aqui nisto, o Joaquim Almeida, já nos esteve ali a fazer uma sinalética. Ele bem tentou fazer barulho, olhem para mim, mas estamos profundamente reconhecidos por teres trazido o João habitualmente, Luís Fernandes. E se entretanto conquistares novos amigos na área da poesia, por favor, é só telefonar e irás trazê-los com toda a certeza. E que este teu novo livro, esta antologia, seja partilhada por aí, porque a tua poesia tem que ser conhecida pelo país todo e não só pelo norte. Olha, deixa-me só acrescentar isto. Desta vez consegui chegar a uma grande editora, que é a Porta Editora, e que tem uma máquina de promoção e de distribuição, de facto, de fora. E eu gostei muito de publicar, por exemplo, com a Apu, já falaste nela, sim. ou com o Objeto Cardíaco, ou com outras editoras pequenas que têm projetos culturais fortes, que têm ideias, mas depois falta-lhes a máquina, não é? E depois os nossos livros saem e ficam um bocado em nichos, de gente que está muito por dentro e tal, mas depois não chegam a ser tão mais comuns. E eu espero que desta vez possa chegar a muito mais gente. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Mild man and Superman are held in kryptonite, and the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the dawn a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase, but spirals out of sight. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. The porcelain mannequin with shattered skin fears attack, and the eager back lift up their pictures. They carry all they lack. The liquid has congealed, which has seeped out through the crack, and the tickler takes his stickle back. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out.